Olá pessoal, estou aqui para poder dar uma organizada nesse projeto, melhorar algumas coisinhas, para ficar no tempo junto com o Douglas. Bom, a primeira coisa, essa mão eu esqueci de também modificar ela nesse ângulo. Repara que o alinhamento dos ossos está muito reto, e isso não acontece assim, está errado. Na verdade, existe uma curva de alinhamento igual a essa que eu estou desenhando agora, ou seja, o dedo mindinho começa mais alto, o anelar um pouco mais baixo, e por aí vai. Então vou pegar agora o início do dedo mindinho e vou subir um pouco para que isso gere uma curva. Tá? Bem suave, mas é interessante você se preocupar com isso, com esse alinhamento. Uma coisa interessante também é você medir, só para dar aquela checada para ver se a mão está numa proporção interessante. É claro que se nos seus olhos aquilo está agradando, ok. Mas se você quiser fazer uma mediçãozinha para dar algum mínimo ajuste, alguma coisa, aí vai. Deixa eu pegar o dedo médio, óbvio, e deixar maior do que os outros. Bom, primeira coisa, se eu pegar o transpose e pegar toda essa parte dorsal da mão, que é do início do dedo, que é no osso, até o início do punho. Se você pegar esse tamanho, ele tem que ser parecido ou igual com o tamanho do dedo médio inteiro. É que aí o dedo médio está um pouco flexionado. Mas esse tamanho seria legal que fosse igual. A propósito, se você quiser fazer alguma medição, estou colocando ali certinho, no início da mão até o início do dedo médio. Você tem o Calibration Distance, que eu coloquei aqui na minha interface, mas está em Preferences, Transpose Units, Calibration Distance. Basicamente, você coloca a régua num lugar, igual eu coloquei na parte dorsal, vai no Calibration Distance e digita, nesse caso eu digitei 1. Então eu disse que esse tamanho da régua que eu criei vale 1, vale uma unidade. 1 alguma coisa, não importa se é centímetro milímetro, é um número 1, é uma unidade que eu estabeleci para aquele tamanho. Agora eu arrasto o meu transpose do início do osso médio até o final do dedo médio e vejo ali embaixo se ele está dando mais ou menos o valor de 1. Ou seja, se esse tamanho é parecido com aquele tamanho de antes que eu chamei de 1. Então vamos colocar no dedo médio e ver se ele também vai dar um valor parecido com 1. Vai arrastando e ele vai te dizendo. Outra coisa também, a primeira falange do osso é igual à soma das outras duas. Primeira falange do dedo igual à soma dos outros dois. Isso em cada dedo em si. Primeira falange do dedo mindinho é igual à soma dos outros dois do dedo mindinho. Então é uma coisa legal que você pode fazer rapidinho para estabelecer uma proporção interessante. Lembrando que o dedo médio é o maior de todos. Bom, aí eu vou dar alguns ajustes no corpo. Quem estava me acompanhando, acompanhou o vídeo passado. Eu falei que eu tinha perdido aquele corpo que eu fiz nos vídeos anteriores. Lembra que eu fiz um corpo? Então, esse aí eu fiz correndo rápido antes da aula, porque eu tinha perdido o outro. Eu deletei uma pasta que estava sem ver, eu acho que eu fiz isso. E ele estava lá dentro. Enfim, então eu agora vou dar um tapinha, vou ajustar. E aí eu achei interessante fazer esse ajuste colocando o vídeo aqui, caso alguém queira ver, porque eu vou relembrar algumas coisinhas. O interessante desse vídeo é que eu vou mostrar aqui, sabe, para ter calma, para deixar que os efeitos aconteçam camada por camada. Então veja que eu vou ali, ó, acrescentando um pouco aqui, um pouco ali, para tentar encontrar um pouco do que eu quero. Óbvio que a referência estava do meu lado quando eu fiz isso. E aí o que eu posso fazer? Eu vou desligar a simetria, vou esconder só essa parte e vou com o Pinch, o modificador dele 0, Brush Modifier, vou passar ali por dentro para apertar um pouco, né? E aí depois a gente dá um Mirror and Weld para ele pegar e fazer a mesma alteração do outro lado. E, bom, a ideia é chegar mais ou menos onde eu tinha chegado antes no vídeo. Só que eu vou ajeitar algumas coisinhas. Repare que eu estou tentando jogar essa massa mais ou menos nesse sentido, porque você sente certas celulites, quase isso, mas umas dobras na pele nesse sentido que eu passei na coxa, na diagonal. E agora eu estou tentando trazer um pouco do joelho. Repara que o joelho é um disco, onde a parte de cima está plana, dá para ver o brilho em cima do joelho. Tá vendo a luz em cima do joelho? Está plano. E na frente do joelho está sombra, porque tem uma quininha ali. Eu não deixei isso redondo. Olha a quina entre o topo do joelho com a frente dele. Então isso é importante você pegar nessa questão da estrutura.
Olha aí uma inversão. Eu fiz a parte interna da panturrilha um pouco mais alta que a externa, enquanto poderia ser o contrário. A parte externa da panturrilha é um pouco mais alta do que a interna. Então eu inverti esse volume. Um pouco. Repara. Olha lá. Agora a parte externa está um pouquinho mais alta e o volume interno um pouco mais baixo. Isso é uma coisa interessante também para chamar a atenção. Bom, aí agora isso está ficando definido demais. Eu quero dar uma sensação de que ele tem uma musculosidade por baixo, mas ela empurra a gordura. No final a gente tem uma forma de gordura, mas com aquela sensação de que por dentro algumas áreas estão rígidas, mas que no final tem que parecer gordura. Então eu estou vendo que algumas áreas estão um pouquinho definidas demais, eu vou começar a tampar. A panturrilha é bom dar a sensação de que tem um músculo, mas eu estou dando uma escondidinha. Repara essa pincelada agora nesse sentido, ó, separando a panturrilha do sólio, que é a musculatura que está embaixo. Essa parte externa aí dá para ver lá, aquele risco na diagonal. E puxando o tendão da panturrilha indo para o calcanhar. É muito importante que, ó, ainda não fiz, estou fazendo agora lá. A sensação desse tendão indo para o calcanhar, isso dá uma sensação de que aquilo funciona. Que tem uma máquina por dentro que faz aquilo funcionar. Máquina, né? Uma estrutura que faz aquilo funcionar. Conforme eu vi na referência, as pinceladas nesse sentido representam o quê? Peso. Tem muita gordura, tem peso, aquilo cai, obviamente é um movimento vertical, e se aquilo cai verticalmente, óbvio, né? Redundância. As dobras são horizontais, como um tecido. Aliás, a pele é um tecido, a propósito. Então as pinceladas vão nesse sentido, para deixar algumas marquinhas nesse sentido horizontal. Eu nunca vou dar smooth. Conforme a gente vai dando Ctrl D e detalhando, isso suaviza, mas no fundo fica um vestígio. Essa é a diferença daquele modelo liso que parece um boneco, ou você sentir que a coisa tem micro deformações, que ela parece orgânica. Veja que tem algo estranho ali com a parte, né, atrás do rapaz, estava muito fundo. E aí eu começo a brincar com isso. Conforme a referência, eu começo a ver uma certa contração na parte de cima do glúteo, o que dá ainda mais quando a pessoa está muito gordinha, inverte a forma do glúteo. Sai do centro ali onde está o ânus, né? E a dobra ali de baixo, ela sobe, igual vocês podem ver lá. Ela vai subindo ali, tipo um V. E aí eu fiz, ó, com tendo alguns risquinhos, mostrando que, de novo, o peso faz a coisa descer verticalmente. Eu estou sendo redundante para deixar claro. O movimento vertical e a pele dobra sempre no movimento contrário à pressão. Se a pressão é vertical, ela dobra ao contrário. Sabe quando você levanta a sobrancelha assustado? Você levantou a sobrancelha, movimento vertical. Então a testa vai fazer rugas horizontais. É sempre o contrário. Então as pinceladas, quando eu estou trabalhando a pele, ela tem o sentido das dobras da pele. Quando antes eu estou estruturando e estou detalhando o músculo, a pincelada vai me dando o sentido do músculo. Quando é o osso, eu faço o sentido do osso, depois eu começo a pincelar no sentido do músculo. Quando eu já tenho esse volumão, eu começo a pincelar no sentido da pele. E não do smooth. Porque de uma forma ou de outra, tudo isso vai deixando vestígios, pistas do caminho que eu segui para chegar aí. Teve um aluno, Maurício Lagosta, que me perguntou como é que eu faço para o modelo ficar com essa aparência orgânica, com microdeformações. Não é um processo onde eu vou modelando normal e no final eu faço a microdeformação. Não. Elas vão surgindo durante todo o projeto. Elas são o vestígio de tudo que eu fiz. Olha essas pinceladas aí. Se vocês olharem essa referência do lado, vocês vão ver que tem uma roupa dobrando nesse sentido. É igual a pele das costas. Ela vai fazer as dobras nesse sentido. E eu pincelei nesse sentido. E não chapa o smooth. Conforme vai dando Ctrl D e detalhando, suaviza, mas você ainda sente aquelas fibras. Então, essa coisa que vai deixando orgânica, ela vai surgindo durante todo o projeto. Não tem nenhum momento que eu falo, agora eu vou deixar. Todo o projeto. Então, eu estou tentando lidar um pouco com essa parte da axila, que é complexa, porque quando é muito gordinha, essas áreas se emendam, se encostam.
Quando você der Dynamesh, vai embolar tudo. Então é um momento em que estou dando ali só um tapinha nessa região. E essa parte do pescoço, olhando fotos de referência, vocês vão ver que basicamente a parte da clavícula a gente começa a não enxergar mais quando está com esse corpo bem mais com peso muito maior. Um bodybuilder você sente a clavícula perto aqui, entre o ombro e o peito, só nessa parte, entre o ombro e o peito. Eles não, eles somem bem. E aí olhando as referências fui vendo isso, onde eu tinha que colocar e tirar massa. É muito difícil no início a gente interpretar a sombra da referência e ver. Opa, o meu tá mais fundo, eu tenho que botar massa. O meu tá mais para fora, estrudado, eu tenho que tirar massa. Mas isso vai evoluindo. Não se preocupe. Eu olhando a referência também, eu começo a perceber algumas leves separações que eu tenho nessa barriga. Não é porque essa parte é esférica e a gente acha que por causa disso vai ser uma bola só. Aquilo tem microquebras e deformações também que pode deixar aquilo interessante. Então foi essa separação que eu fiz. Só bloqueei, mas ainda tem que dar uma ajustada boa. E eu vou voltar para essa parte da frente já já. Tá? Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. Se você olhar a parte de trás, essa hora eu perdi o vídeo. Então comecei, ó, eu peguei o histórico e mostrei para vocês. O Camtasia bugou. Ele não quer mostrar essa parte do vídeo. Então por isso eu fui passando. Ó. Eu fui colocando mais peso no tríceps, meio que caindo em cima do cotovelo, ó lá. Cada gravidade. E separei um pouco os músculos daqui da parte de trás. Do cotovelo vem o osso. Daí você sente a camada dos músculos flexores na parte interna e os extensores da parte externa, dividido pelo osso na reta do cotovelo. Basicamente isso. O que eu vou fazer aqui agora, eu peguei essa mão, eu vou mover um pouquinho para encaixar mais ou menos no braço. E depois, para ter uma precisão, por enquanto, depois eu vou dar Dynamesh e vai virar uma coisa só. Mas muita gente me pergunta, no caso da cabeça do Vitor Belfort, como é que eu fiz para grudar. Vou fazer um vídeo separado mostrando isso. É bem essa técnica. Ó. Seleciono uma área, projeto ó, o punho no braço. Depois eu pego essa parte do braço e projeto no punho. Aí projeto A no B, depois B no A, e negócio, entendeu? Fica bem coladinho. Olha lá, pego ali. Aí ele vai grudar bem. Só para encaixar mais ou menos. Depois vai dar Dynamesh, vai somar tudo. Mas não vai ser agora. No caso do Vitor Belfort, deixei a cabeça numa subtool, o tronco na outra e a emenda está no pescoço, não dá para ver. Porque a cabeça eu queria muito detalhe. Então não podia ser a mesma subtool do corpo, porque não ia ter esse detalhe todo. Não sei se existe uma máquina tão absurda e que o ZBrush consiga pegar toda essa RAM e aproveitar. Me corrijam, né, se eu estiver errado. Eu falei RAM, mas às vezes falta processador, placa de vídeo. Realmente eu não entendo muito disso. Deveria, eu assumo, mas eu não entendo nada de hardware. Tiozão, né? É tiozão. Vocês têm que entender que tiozão é foda. Então, bom, é isso. Dei uma ajeitada aí na blocagem. Assistam ao próximo vídeo, que aí eu vou fazer o mesmo com o rosto agora. Vou começar a brincar nele e tentar achar uma solução melhor. Até mais!